Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós ficamos na frente de um espelho, quem nós refletimos? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações refletem a Cristo, Jesus, ou apenas refletem a nós mesmos, as nossas personalidades, as nossas vontades, os nossos desejos? Porque quando nós vamos para o Senhor, quando Ele nos chama com um propósito de moldarmos a Ele, de nós nos parecermos com Ele. Essa obra está acontecendo na minha vida, está acontecendo na sua vida, mas todos os dias nós devemos parar e analisar a nós mesmos, ver as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que sai da nossa boca, aonde estamos olhando. Isso reflete a palavra do Senhor, reflete o nosso Senhor, reflete a Cristo Jesus? Ou nós estamos fazendo apenas as nossas vontades, estamos falando aquilo que nós desejamos, que o Senhor diz que a nossa boca deve falar apenas palavras de vida, porque não pode de uma fonte sair tanto água doce quanto água amarga. Então, o que sai da nossa boca deve ser apenas água doce, apenas as palavras que assim o Espírito Santo traz para que nós falemos. Os nossos olhos, nós vemos apenas coisas más, olhamos apenas nas coisas más deste mundo, ou os nossos olhos estão olhando para Cristo, estão olhando para as coisas boas do Senhor? As nossas atitudes, as nossas mãos estão fazendo obras boas ou estão fazendo obras apenas da nossa vontade, obras apenas deste mundo, obras da carne? Aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Senhor, falando para nós, nos analisar. Nós devemos pedir e orar para o Senhor que Ele nos mostre se há em nós algum caminho mau, para que assim nós nos convertemos para o caminho bom. O espelho não mente, ele reflete exatamente quem somos. Quando nós olhamos para um espelho, depois desse vídeo, vai até o banheiro, olhe para o espelho e se analise. Peça que o Senhor te dê graça para que assim você veja e tenha um entendimento. As minhas ações, os meus pensamentos, aquilo que eu faço, está de acordo com a palavra do Senhor ou não está? Nós precisamos de ter essa ação para que o Senhor possa nos corrigir e nos colocar no bom caminho. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A obra do Senhor, a obra do Pai é que nós nos moldemos e nos parecemos com o seu Filho Jesus Cristo. O nosso caminho é Jesus Cristo. Naquele dia haverá uma porta e só entrarão nessa porta aqueles que tiverem o formato de Cristo. Aqueles que tiverem o seu próprio formato não entrarão nessa porta, como uma fechadura. Quando você coloca uma outra chave que não é daquela fechadura, a porta não abre. Assim é o formato de Cristo. Nós devemos ter o formato dele para que assim essa fechadura e essa chave entre e assim ocorra tudo certo conforme a vontade do Senhor.
Agora, se nós entrarmos com o nosso próprio formato, não vai dar certo. O verdadeiro cristão está em constante transformação, constante obra. Nós estamos sendo operados pelo Senhor constantemente, todos os dias, seja nas nossas batalhas, aflições, nos dias bons, estamos sendo assim formados por Cristo. Estamos em obra. Se parecermos mais com o mundo do que com Cristo, precisamos mudar. Se assim as nossas atitudes, nós nos analisarmos e vermos que as nossas atitudes estão mais parecidas com o mundo, assim devemos nos converter, tomar outra direção, a direção de Cristo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim eles vejam as boas obras em nós, para que assim eles se convertam e glorifiquem ao Senhor. O mundo necessita de olhar para nós e ver a luz de Cristo em nós, para que assim eles possam crer e assim se converter e o Senhor alcançar o coração deles. Agora, se as nossas atitudes não refletem a Cristo, eles olharão para nós e não verão diferença entre eles e nós. Eles olharão para nós e dirão: mas eu que estou no mundo, faço todas essas minhas coisas, as minhas vontades, e eu olho para ele, que ele diz ser servo de um grande Deus, mas as atitudes dele é como as minhas. Fala palavrão, conversas torpes, ações más. Assim eles não verão a luz de Cristo em nós. Por isso que assim devemos andar conforme a palavra do Senhor, para que assim eles olhem para nós e vejam a luz de Cristo em nós e assim eles sejam ganhados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Suas palavras, atitudes e escolhas mostram Cristo ou te denunciam como alguém que não tem compromisso com Deus? Então as nossas atitudes nos denunciam que nós não temos assim compromisso com o nosso Deus, que assim nós não o seguimos verdadeiramente. Assim devemos permitir que o Senhor nos corrija, nos exorte, nos transforme. Em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que olha para o espelho e vê a si mesmo, e logo ali se vai e esquece do que era. Nós devemos olhar para esse espelho e esse espelho deve refletir a palavra de Cristo, a palavra viva, Cristo Jesus, as ações, os pensamentos, onde olhamos, o que ouvimos, o que fazemos. Tudo deve refletir a Cristo Jesus. Muitos sabem a verdade, mas não vivem por ela. O cristão de verdade não apenas ouve, mas pratica a palavra de Deus. Não apenas ouvir a palavra do Senhor,
enganar a nós mesmos e não assim a cumpri-la, mas sim tudo aquilo que o Senhor já tem nos falado, tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, toda a vida que Ele já tem colocado dentro de nós, devemos assim colocar em prática todo dia. Erramos, somos fracos, mas devemos nos arrepender e voltar e assim colocar em prática. Erramos, coloque em prática. Erramos, coloque em prática. Erramos, coloque em prática. Porque é até aquele dia. É até o dia que o Senhor assim pedir a nossa alma, ou até assim que aquele dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Erramos, continuamos. Erramos, perseveramos. Erramos, seguimos. Nunca parar. Sempre nos arrepender e prosseguir para o alvo. Assim seremos moldados ao formato de Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos de novo. Já estou crucificado com Cristo. Quando nós somos chamados pelo Senhor assim, nós somos crucificados com Cristo naquela cruz. Estamos crucificados. Então nós não temos mais as nossas vontades, nós não temos mais as nossas personalidades fortes, nós não temos mais as nossas atitudes torpes. E vivo, não mais eu, não vivo mais nas minhas próprias vontades, nos nossos próprios caminhos. Mas Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Assim, devemos refletir a Ele em todo o tempo, 24 horas por dia. Do nosso levantar ao nosso deitar, refletir a Cristo. Crucificar o eu, abandonar o pecado e viver para Deus. Buscar ser um reflexo de Cristo em palavras, ações, pensamentos. Ser luz no mundo, mostrando que realmente fomos transformados por Cristo. Devemos estar diante do nosso Senhor, pedir que Ele todos os dias, Ele fale conosco, Ele nos exorte, Ele nos oriente, Ele nos coloque no bom caminho, para que assim nós seguimos para o alvo, juntos, olhando para Cristo. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.